processo já. Não, é que eu sou meio. Eu tenho um toque. Ela tá forte. Só um pouquinho. É. Vai lá, Samuel. Vou ouvir lá que eu não te mudei. E olha ali. Deixa o Samuel subir, se ele cair, a perda é menor. Você tá bosta, tá melhor. Melhor, tá agoniado. Eu não vou cair, Nossa, uma maior dele tem um plantão do Samuel, velho. O cara tem que ser na Vamos lá, galera, vamos lá. Essa segunda parte vai ser um pouquinho mais rápida para a gente finalizar, para ver se vocês ficaram com alguma dúvida, tanto do sistema circulatório quanto do sistema linfático. Tá? Porque a prova de vocês, até o Dom já me mandou, é Dom Bri, né? Dom Bri já me mandou uma mensagem solicitando as questões da prova. Tá? Para a gente. É assim, essa segunda parte agora que a gente vai ver é mais para vocês terem uma ideia de que cada região do nosso corpo tem uma área de drenagem específica, principalmente na região de cabeça e pescoço, região maxilar. Para cada área você espera encontrar um linfonodo, que nem aquele caso que eu contei para vocês do paciente que chegou com uma linfonodomegalia do nível 2. Na região cervical você tem nível 1, 2 e 3. Tá? Na região maxilar, 1, 2 e 3 também. Dependendo de onde tem aquele linfonodo, tá certo que esses dados eles são bem mais específicos. Tá? Por exemplo, na minha formação, quando eu fiz medicina, eu não aprendi isso. Não aprendi os níveis, não aprendi nada. Eu fui aprender realmente a importância do nível quando eu fui fazer cirurgia oncológica. Tá? É mais específico, mas eu gosto de passar esse conhecimento para vocês porque eu acho extremamente importante. Porque dependendo de onde vocês encontrarem a linfonodomegalia, é onde você tem que pesquisar a doença. Tá? Por exemplo, que nem eu contei uma história, vocês não estavam aqui, teve um paciente que chegou no meu consultório com uma linfonodomegalia cervical no nível 2 e fizeram um PAF. Tá? O que é o PAF? PAF é uma punção por agulha fina, para fazer o diagnóstico do que era aquele linfonodo. É uma das formas? É uma das formas. Só que cada parte do nosso corpo drena para uma cadeia linfonodal específica. Tá? Pela localização, aí veio o resultado anatopatológico lá. O resultado, por ser um material muito exíguo a quantidade de material, veio apenas que era uma neoplasia, mas não sabia de onde, não sabia o que era, só falava que era uma neoplasia. Então, que era um câncer, a gente já sabia. Pela localização do linfonodo, eu falei para ele, ou isso aqui é base de língua ou é laringe. E dito e feito, eu pedi uma videolaringoscopia, fez a videolaringoscopia, estava lá analisando, o médico foi lá, biopsiou, mandou para o anatopatológico e está aguardando o resultado do anato. Se o cara soubesse dessa informação, provavelmente ele não teria pedido o PAF. Provavelmente ele não deveria ter pedido o PAF. Eu já pedi a videolaringoscopia direto. Tá? Economizaria para o paciente, economizaria tempo. Tá? E nesse caso, o tempo é fundamental. Porque eu não sei se vocês sabem, aqui em Vilhena, eu até falo isso para os alunos lá na sala. Aqui em Vilhena e região, não tem nenhum serviço de patologia. Nenhum. Zero. Não tem Vilhena, não tem Itaquá, não tem de Paraná, não tem. Serviços de patologia que nós vamos ter é Porto Velho e Cuiabá. Então aqui tem postos de coleta. Qualquer coisa que você tire aqui, um tumor, uma biópsia, qualquer coisa, vai para esse posto de coleta, põe dentro do ônibus, o ônibus vai levar, vai entregar lá em Porto Velho ou em Cuiabá. Eu falo para todo mundo, primeiro cara que fizer patologia e montar um laboratório aqui em Vilhena, o cara vai nadar de braçada. E se precisar de um sócio, eu monto o laboratório e nós vamos ficar ricos, nós dois. Tá? Já vou avisando, eu tenho um segundo andar pronto inteiro lá, só para nós montar um laboratório de patologia. Dá para montar isso da gente formar? Hã? Dá para montar isso formar? Dá para montar, mas a gente precisa do patologista. Não, peraí, deixa eu me especializar. A gente precisa do patologista. Só que patologia é uma área que quase ninguém quer. Esse é o grande problema. Quantos anos tem a pessoa? 3 anos. Nossa! 3 anos. Tem vaga, por exemplo, aqui no Hospital do Câncer de Porto Velho, tem vaga no Hospital do Câncer de Barretos, lá em São Paulo. Sobra vaga. Sobra. Ninguém quer fazer. Porque assim, você meio que abandona a medicina, você vai ficar ali na patologia, microscópio e tal, né? Tem emoções. Por exemplo, eu fiquei bastante surpreso uma vez,
Eu tenho um paciente que faz um acompanhamento comigo, ele é um paciente nem oncológico, ele é amigo é pai de um amigo meu. Ele foi para um cateterismo uma vez, há muito tempo atrás, em Curitiba, foi em Curitiba. E durante o cateterismo, e esse é um risco dos cateterismos, de você entrar com guia ali e abrir o stent, na hora de abrir o stent rompeu a artéria dele. E ele fez um tamponamento cardíaco, foi para a cirurgia de urgência, abriram o peito para refazer, para suturar a artéria coronariana dele. Foi para UTI, diálise, perdeu função renal, perdeu a função dos dois rins, quase morreu, mas saiu. Só que ele perdeu a função renal, fez hipotensão, perdeu a função renal, ficou dialisando acho que 1 ano e pouco, e conseguiu um transplante renal, ele tinha um rim transplantado. E aí ele faz acompanhamento comigo, nem é minha praia muito, mas ele gosta de vir no meu consultório e a gente faz o acompanhamento dele também, né? E, cara, é extremamente importante você conhecer todo o mecanismo fisiopatológico para você conseguir atender todo tipo de paciente. E durante o acompanhamento desse paciente, ele começou a evoluir com insuficiência renal do transplante renal. Ele começou a perder a função renal piorando. Aí ele foi fazer um acompanhamento com o néfro também lá em Curitiba. Aí o néfro de Curitiba, que eu considero um dos melhores centros, os grandes centros assim, São Paulo, Rio, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, são mega centros, onde você tem uma medicina extremamente avançada. Assim. O cara de Curitiba fez uma biópsia renal desse rim transplantado e mandou para um patologista em Belo Horizonte. Esse cara de Belo Horizonte, esse patologista, ele se especializou só em patologias renais. O cara só faz patologia renal. Mas, cara, você peguei o laudo do cara, que laudo, cara? E o cara matou o diagnóstico. Porque todo paciente que é transplantado, ele tem que tomar remédio para evitar rejeição. Ele vai tomar remédio para o resto da vida. E ele estava tomando uma dose em excesso. E isso o patologista viu na biópsia renal, cara. Aí ele diminuiu a dose e voltou a funcionar de novo. Era intoxicação pelo remédio para evitar rejeição. Então o patologista, cara, é uma área assim que se o cara quiser se diferenciar dentro da área, e não é barato. Não é barato. Fazer uma patologia renal com esse cara, mas também é o cara da patologia renal. Tem um cara que é de fígado, tem um cara que é de rim, tem os papas da patologia aqui na região do Brasil que são reconhecidos. E tem a patologia geral. Cara, todo dia chega. Por exemplo, eu tirei uma verruga plantar, o olho de peixe. Essa coisa simples tem que fazer biópsia. Um pedaço de essa pinta que está aqui na tua cabeça. Tudo que é retirado tem que ir para patologia. Então, quem fizer patologia, me liga, fala, doutor, vamos montar, entrou na residência e me liga. Já começa a montar um laboratório, vocês vão chegar a fazer uma maldade de braçada. Outro exemplo, fez cirurgia plástica, tirou a mama, fez uma mastopexia. Qualquer coisa que você tire tem que ir para patologia. Tá? E não tem nem na região. Se você fizer um serviço bem feito, você consegue liberar toda essa região aqui. Vai ganhar dinheiro. Vou passar primeiro. Vai laudar lá das Maldivas. Porque agora os caras estão comprando equipamentos de digitalização das lâminas. É igual patologista. O cara faz o exame lá, o cara está laudando lá na praia. A patologia está indo para o mesmo caminho. Digitaliza a lâmina, o cara pode laudar lá da Austrália, lá da PQP, em qualquer lugar. Então o cara está lá na praia, não, isso é tal coisa. Pronto. Patologia, tá? Então, para cada região, e aí o que eu estava falando é o seguinte, por que não perder tempo? Porque hoje, um laudo que você faz aqui, qualquer biópsia que você faça aqui em Vilhena, demora no mínimo de 15 a 20 dias para sair o laudo. Aí o cara fez um PAF, esperou 15 a 20 dias. Eu pedi uma biópsia, 15 a 20 dias. Nessa brincadeira, o cara perdeu já 30 dias para a gente chegar no diagnóstico.
Para chegar, vai ver, derrama. Às vezes nem é o paciente que procrastina, mas é essa demora que um paciente inicial não dá para esperar. Não dá para esperar. Dependendo da patologia que você tem, não é um tempo que você pode perder. Não é um tempo que você pode perder. Só que nesse caso, quem fez o paciente perder tempo foi o profissional. Porque se o cara soubesse, ele não tinha pedido o PAF. Ele tinha pedido uma videolaringoscopia. Então a gente vai ver essas cadeias, tá? Óbvio, superficialmente. Quem trabalhar na área vai se aprofundar, né? Quem entrar na área da oncologia, por exemplo, oncologia clínica, radioterapia, cirurgia oncológica, ele vai se aprofundar nisso aí como eu me aprofundei. A gente vai ver a descrição das cadeias axilares, a gente vai ver a descrição das cadeias dos membros inferiores, a gente vai ver os órgãos linfáticos primários e secundários. Tá? Na região axilar, gente, a gente tem 3 níveis. Tá? Então, nível 1, nível 2 e nível 3. E o que é determinante aqui é o peitoral menor. Então, a gente, quando palpa o músculo aqui, esse músculo a gente tem um peitoral maior. Embaixo dele, no oco axilar aqui, a gente consegue palpar o axilar, o peitoral menor. Lateral ao peitoral menor é o nível 1. Atrás do peitoral menor é o nível 2. E medial ao peitoral é o nível 3. Então, quando a gente vai fazer um esvaziamento axilar por um câncer de mama, você tem que esvaziar nível 1, 2 e 3. E aí você tem que soltar o peitoral maior, isolar o peitoral menor, porque aí você tem que ir antes dele, para trás dele e para depois dele. Você vai junto da veia subclave, artéria subclave, fica tudo dissecado aqui. Você tem que dissecar e soltar todos os linfonodos daquela região ali. Tá? Complicações cirúrgicas que a gente pode ter quando a gente faz uma linfadenectomia do membro superior. Linfedema do membro superior, dor crônica, parestesia. O paciente ele pode ter formigamento, e aí ele pode ter formigamento, não chega a ser um formigamento. Não sei se vocês já tiveram alguma cicatriz, mas quando você toca, por exemplo, eu sofri um acidente no joelho, sofri um acidente de moto, quando eu toco a sensibilidade é diferente da sensibilidade de outros lugares. Então, certas regiões anterior da mama, deltoide, região pode ficar com a sensibilidade completamente alterada. Uma dormência. É uma parestesia. O termo certo é parestesia. Diminui a sensibilidade. Tá? E isso, na maioria das vezes, é definitivo. Quando o paciente evolui com uma dessas complicações aqui, é difícil de ser tratado. Tá? A importância de uma mapeamento intraodontal, principalmente na cirurgia conservadora, tanto que hoje as cirurgias da mama, elas estão sendo cada vez mais conservadoras. A gente está tentando cada vez menos fazer a linfadenectomia para evitar essas complicações que o paciente tem. Só que aí você tem que pesar custo-benefício. Qual é o benefício que eu vou dar para o paciente fazendo a linfadenectomia e qual é a repercussão que ele vai ter depois desse procedimento. Porque se você esvaziar nível 1, 2 e 3, nesse membro você não pode fazer a unha, você não pode fazer cutícula, você não pode pegar acesso, você não pode botar aparelho de pressão, você não pode fazer nada nesse braço. Não pode depilar, não pode raspar, não pode ter corte, não pode ter arranhadura, não pode nada. Você tem que evitar todo e qualquer tipo de porta de entrada no membro superior. A pressão que você fala que é aberta? A pressão que você fala É um aparelho de pressão, um manguito do aparelho de pressão. Nem isso você pode colocar mais. Nem isso você pode colocar mais. Professor, por que não pode usar o manguito? Por que não pode usar o manguito? Porque você pode causar alguma lesão ali. Porque assim, quando você faz a linfadenectomia, o teu membro, a tua região, ela vai tentar, de alguma forma, adaptar uma outra drenagem. Tá? Ele vai tentar criar novos mecanismos de drenagem, até porque senão você vai ficar com linfedema. Então, teu organismo vai tentar, de outras maneiras, fazer a drenagem linfática desse membro. Tá? E se você bota o aparelho de pressão ali e aperta, você pode esmagar, você pode machucar, você pode atrapalhar esse outro sistema de drenagem. Então, naquele braço ali, você não pode mais nada. Nem acesso, nem tirar sangue, nem nada. Nada. Você tem que andar com o braço protegido, senão, tá? Então, aqui, lembrando que é um fluxo, né? A linfa é sempre um fluxo unidirecional, a linfa ela sempre flui nos tecidos periféricos
que são os fenômenos central, tá? Ele tem ausência de bomba central, como o coração pretende, né? Ele depende da contração da musculatura esquelética, da pulsação da artéria, da pressão negativa intratorácica, da pressão das válvulas linfáticas, eles impedem o refluxo. Então a linfa, ela sempre tem um sentido, ela nunca reflui, tá? Nunca reflui. O caminho da linfa, é importante a gente sempre lembrar, então vai os capilares linfáticos, que são os mais finos, vão para os vasos linfáticos aferentes, chegam nos linfonodos, vão para os vasos referentes para os troncos linfáticos, ductos linfáticos principais, até as veias subclaves, direita e esquerda. Tá? A drenagem é por região, né? A drenagem linfática é assimétrica, isso é importante vocês lembrarem. Tá? Eu acho que eu tenho uma imagem aqui, deixa eu ver onde está essa imagem. Aqui, ó, essa imagem aqui. Então, ó, toda essa região verde escura aqui do nosso corpo vai ser drenada pelo ducto torácico. E só essa região aqui que vai para outra via lá. Tá? É exatamente essa imagem aqui que vocês têm que ter. Tá? Aqui. Vai para o ducto linfático direito. Então, o ducto linfático direito é o membro superior e essa região aqui. O resto todo é ducto torácico. Então, só esse ducto linfático direito, ele drena a cabeça, né? Pescoço do lado direito, membro superior do lado direito e hemitórax do lado direito. E ele vai desaguar na veia jugular interna direita. E o ducto torácico vai drenar todo o resto, né? E vai para a jugular interna esquerda. Tá? Importante saber isso aqui. Tá? Tanto que é importante, por exemplo, eu não sei se vocês ainda estão muito. Vocês estão muito no início. Existe um linfonodo chamado de linfonodo de Virchow. Não sei se vocês já ouviram falar. É um linfonodo supraclavicular. Quando o paciente tem alguma lesão, principalmente gástrica, e quando você vai fazer o exame físico desse paciente, você faz uma endoscopia nele, tem um tumor gástrico, e você vai lá e começa a fazer o exame físico e esse paciente já tem uma linfonodomegalia supraclavicular esquerda, significa que esse paciente já tem metástase linfonodal já. Ele já tem metástase linfonodal em toda a cadeia torácica, até na entrada da veia jugular esquerda, na veia subclave esquerda. Tá? E aí ele vai provocar uma linfonodomegalia esquerda. Então, quando você estiver examinando o seu paciente lá e encontrar uma linfonodomegalia supraclavicular esquerda, aonde você tem que procurar todo o corpo do paciente, principalmente em região abdominal. Ou ele tem alguma coisa no estômago, ou ele tem alguma coisa no colo, ou ele tem alguma coisa no intestino. Tá? Existe a cisterna do Ki, tá? Que é uma estrutura dilatada na região abdominal, anterior à coluna vertebral, que recebe a drenagem dos troncos lombares e intestinais. É o primeiro coletor do ducto torácico. Então, quando ele começa a coletar primeiro, ele vai parar aqui na cisterna do Ki. Tá? Um exemplo clínico clássico é a obstrução ou trauma da cisterna do Ki, que pode causar uma ascite quilosa. Então, quando você pegar um paciente lá, o paciente está evoluindo com uma ascite, ninguém sabe a causa da ascite, aí você vai lá e pulsiona, e vem um líquido branco leitoso, é uma ascite quilosa. Primeira coisa que você vai pensar, lesão da cisterna do Ki. Tem muita gente que não sabe isso, muita gente. Tá? É uma barreira, né? Serve de barreira e disseminação. A linfa, então, ela pode conter antígenos, bactérias, células tumorais, e os linfonodos vão atuar como postos de controle. Exatamente como postos de controle. Eles ativam a resposta imune, limitam a disseminação da doença, né? Para metástases linfáticas, por exemplo, né? Fundamental no estadiamento. TMM é um estadiamento oncológico. T, tamanho, M, número de linfonodos, e M, se o paciente tem metástase à distância. Tá? Lembrando que o primeiro ponto é o que a gente chama de diagnóstico. Você tem que fazer o diagnóstico da lesão. O segundo passo que a gente dá é o estadiamento. Tem comprometimento linfonodal, tem metástase à distância, e aí a gente vai estratificar esse paciente. Porque a partir do momento que esse paciente torna-se metastático, a chance de cura dele é muito pequena.
A medicina está evoluindo cada vez mais. Hoje, por exemplo, para tumores de intestino que tem uma metástase única no fígado, única, ainda são considerados curáveis. Você tira a lesão do fígado e faz quimioterapia, esse paciente tem chance de ficar curado. Tem chance de ficar curado. Então, a medicina está evoluindo, a quimioterapia está evoluindo, né? Mas são raras as patologias metastáticas que o paciente ainda tem uma chance de cura. Professor, você ainda vai falar de membros inferiores, provavelmente. Tem uma patologia chamada lipedema. Ela tem alguma referência com o sistema linfático ou é só uma inflamação das células de gordura? É só da gordura. Só da gordura. É só da gordura. É só da gordura. Ficou famoso isso aí porque teve aquela blogueira, atriz, sei lá o que ela era, não estou sabendo. Ela foi fazer uma cirurgia, foi fazer uma lipo. Cara, a mulher era perfeita, corpo lindo assim. Aí tinha uma gordurinha aqui no joelho, foi fazer uma lipo e morreu. Fez uma embolia e cravou. Né? Então chega a ser o cúmulo da busca da perfeição, ou sei lá que é o chamado de lipedema. Tá? A medula óssea, gente, tá? A localização anatômica está presente no interior dos ossos longos, fêmur, úmero, os ossos chatos, externo, vértebra, costelas, principalmente pelve. Tá? Em adultos, ela é responsável pela hematopoiese, né? Ativa e ocorre principalmente nas medulas ósseas dos ossos chatos. Hematopoiese é a formação das nossas principais células, tá? É formada na nossa medula óssea, principalmente visceríaca. Então, por exemplo, na bacia, ossos da pelve, por exemplo, quando você quer fazer uma investigação, o paciente, por exemplo, você pega um adulto jovem, sei lá, seus 20 e poucos anos, e o paciente com anemia, você quer investigar essa anemia, você tem que fazer, porque assim, como que eu explico para vocês, tento ensinar para vocês a investigação de anemia. Anemia é simples, é duas coisas. Ou o paciente está perdendo, ou ele não está produzindo. O que é mais comum? O paciente perder. Tá? Ou ele está com sangramento intestinal, estômago, vaginal, urinário, nasal, está perdendo sangue em algum lugar. Menstrual, está menstruando mais do que o normal, o paciente está perdendo. São raras as patologias que o paciente não está produzindo, mas quando você investiga tudo e o paciente não acha nem um pouco de perda, você fala, não, tem alguma coisa na produção desse paciente. Aonde foi produzido? Medula óssea. E aí você faz um exame chamado de mielograma. Você funciona a crista ilíaca do paciente, entra com a agulha lá na medula, aspira o sangue de lá e faz uma análise que é um mielograma para a gente ver como é que está a produção dessas células. Por que elas não estão sendo produzidas? O que está acontecendo na fonte ali? Antigamente, para ser doador de medula, tinha que fazer essa função. Exatamente. Hoje você só tira sangue periférico, mas para fazer transplante de medula, se você for doador, eles vão funcionar, tirar sua medula e ajudar. Com um risco baixíssimo. O risco de doador é baixíssimo. O maior risco é sempre do receptor, né? Qual é a recuperação depois do doador? Qual é a recuperação depois do doador? Depois de um transplante de medula? Cara, depende, porque assim, tem algumas patologias, alguns tipos de leucemias que você tem que literalmente acabar com toda a medula do paciente. Você tem que matar toda a produção dele, você tem que deixar o paciente zerado para você pegar uma medula novinha e colocar ele no lugar. Esse é o paciente mais arriscado, porque assim, por mais que você existam os antibióticos mais potentes, você nunca tem a ação só do antibiótico. Você tem que ter a associação do antibiótico com o seu mecanismo de defesa, com a sua célula de defesa. Se você deixar só o antibiótico, não vai resolver. O paciente vai virar óbito. Então, esses pacientes que fazem transplante de medula óssea, que você zera a medula óssea, o paciente fica extremamente isolado, porque qualquer infecção que ele pegue, ele vai morrer. Qualquer uma que ele vai pegar, ele vai morrer. Porque o sistema imunológico dele está zerado. Até as células começarem a se multiplicar, 15 dias, mais ou menos, 3 semanas. O doador, se acaba embora. Não, o doador na mesma hora. Você vai lá, funcionou, tirou, o cara vai embora na mesma hora. Tá? Mas o receptor ele fica completamente
completamente isolado lá, para não correr o risco de pegar nenhum tipo de infecção até essa medula óssea começar a produzir. Né? Qual a função? Hematopoiese, a produção de todas as células sanguíneas, eritrócitos, leucócitos, plaquetas, tudo acontece na nossa medula óssea. Você vai ter a maturação dos linfócitos B, né? Após a maturação dos linfócitos B, eles migram para os órgãos linfáticos secundários, que é baço, linfonodo, e ficam ali, só esperando. Opa, passou, conheço, beleza, pode passar. É igual a porteira. Opa, beleza, pode passar. Opa, você não. Parou, não te conheço. Tá? Então, existem algumas patologias que podem provocar uma imunodeficiência primária, né? A leucemia, por exemplo, desenvolve alterações na medula, tá? Biópsias na medula óssea, que depois vão diagnosticar linfoma, leucemias, anemias, né? Pacientes com aplasia de medula, por exemplo, pancitopenia, então ele vai ter uma diminuição de leucócito, plaqueta, é uma pancitopenia. Você pega o cara, está com anemia, leucopenia, plaquetopenia, está tudo lá embaixo, está tudo lá embaixo. Timo, a localização anatômica do timo, localizado no intestino anterior, na região cervical anterior, né? Posterior ao manúbrio do externo, manúbrio é essa região aqui, né? Próximo da fúcula, e ele divide ciclopos, cercados por uma cápsula conjuntiva. Tá? A função principal dele é a maturação dos linfócitos T de timo, tá? E a proliferação é uma seleção positiva e negativa dos linfócitos T. Ele faz uma seleção positiva, reconhecendo as células MHC, é um receptor, ele reconhece a sua própria célula, porque ainda existe, você vê como é uma desgraça, né? Existem algumas patologias em que as suas células de defesa não reconhecem suas próprias células, são as chamadas doenças autoimunes, tá? Existem diversos tipos de doença autoimune, geralmente quem trata mais de doenças autoimunes são os reumatologistas, tá? Não é uma área que eu escolheria para mim, porque na minha opinião ela é bastante frustrante, porque você nunca vai conseguir curar o paciente, você vai conseguir controlar essas doenças. Exatamente, você vai controlar, mas você não vai curar ele. Ele sempre vai ter aquela célula ali, e aí o que você faz? Geralmente funciona assim, as células de defesa não reconhecem as células do próprio organismo e ela ataca o próprio organismo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir a sensibilidade das minhas células de defesa, eu tenho que deixá-las mais fracas. Só que a partir do momento que eu deixo elas mais fracas, o paciente está exposto a qualquer tipo de infecção. Porque a hora que tem a infecção, até essa célula acordar e ir lá matar, porque ela está ali bobinha, vamos dizer assim, meio atordoada, e é porque a gente está modulando essa resposta. Eu tenho que modular essa resposta imunológica, porque se eu deixar ela ativa, ela ataca até minhas próprias células. Vejo muito paciente na intervalo com lúpus viver à base de corticoide. Que é uma das funções do corticoide, é imunomodulação. Tá? A seleção negativa, eliminação de células autorreativas, né? Prevenção da autoimunidade. E somente cerca de 5% dos linfócitos C sobrevivem a essa seleção. Tá? A histologia no córtex, né? Você tem região cortical e região medular. Então no córtex você vai ter células imaturas, são os timócitos, células epiteliais e macrófagos, e na medula você vai ter os linfócitos mais maduros. Tá? Desenvolvimento, o tipo, ele é ativo até a puberdade, depois ele sofre um processo de involução por uma substituição por gordura. Tá? Contudo, parte da atividade funcional persiste em adultos. Alguns aspectos clínicos, só para vocês terem uma ideia, existe uma síndrome chamada de síndrome de George, que é a ausência congênita do timo. A criança nasce sem o timo e ele vai causar uma imunodeficiência celular grave, porque ele não vai conseguir fazer a diferenciação dos linfócitos T. Tá? Amiastenias graves pode estar associada a uma hiperplasia tímica ou timoma, e a timectomia pode ser indicada em algumas doenças autoimunes, você fazer a retirada do timo. Tá? Uma cirurgia um tanto complexa, porque você tem que abrir aqui a região external, então você está bem aqui no cajado da aorta, no arco aórtico, onde você vai ter a saída do tronco brachocefálico, da carótida, da jugula subclávia. Então está tudo ali, muito junto ali, é uma região que você tem que ir com bastante cuidado, e geralmente quem faz esse tipo de cirurgia é o cirurgião torácico. Tá? Pediatra. Hã? Não, pediatra não. Não, depende da idade, mas geralmente já tem criança mesmo, o cirurgião torácico entra. Tá?
O que são os linfonodos? São gânglios linfáticos, né? São estruturas ovais encapsuladas, recebem vasos aferentes, que possuem um único vaso eferente, né? Então ele tem uma única entrada e uma única saída. E no córtex dele você vai ter os linfócitos bem organizados em folículos, são ativos, né? No centro germinativos. E tem o paracórtex, são os linfócitos T. Na região medular você vai ter macrófagos, células plasmáticas, sinusoides linfáticos. A função filtrar a linfa, capturar os antígenos, tá? Ativação da resposta imune adaptativa local. E o espectro principal clínico é a linfadenopatía, né? A linfadonomegalia. Pode ser reacional, infecciosa, inflamatória ou maligna. Tá? Pode ser como metástase de células tumorais. Tá? E a diferença entre os dois linfonodos é aquilo que eu falei para vocês. Quando é inflamatório, você vai ter um linfonodo móvel, doloroso, com sinais logísticos, calor, rubor, dor, hiperemia. Tá? Já o neoplásico, ele é mais endurecido, mais enraizado, ele vai infiltrando as outras estruturas. Tá? Então, só de palpar o linfonodo, você já tem uma ideia se ele é inflamatório ou se ele é neoplásico. Uma ideia, óbvio, o diagnóstico vai ser histológico, mas, tá? O baço, para que serve o baço? Alguém já viu uma esplenectomia? Alguém já perdeu o baço, hein? Sofreu um acidente de moto aí, arrebentou a barriga e teve que tirar o baço? Desculpa, gente. Peraí, que é meu pai. Meu pai nunca me liga. Oi, pai. Dando alto. Depois alguma coisa que a gente fala, senão depois de mim. 100? Só 100? Só 100 mil? Não, não. Depois que a gente comprar a prova, vai ser para 100. Em notas de 2 reais. E é tudo bom. Tá, eu giro. Isso aqui eu não giro. Só 100 mil? Depois que você passar a prova para a gente, vai sobrar 900 em notas de 2. Não, mentira, 100 mil é mentira. Eu brinco toda vez que meu pai me liga, né? Porque assim, volta e meia, meu pai está com 80 anos. Então esses velhos caem nos pegadinhas que é inacreditável, né? Minha mãe quase caiu numa, cara. Minha mãe quase caiu numa. E assim, eu considero minha mãe e meu pai assim, diferenciados. São pessoas que fizeram faculdade, é outro nível sociocultural, né? Não é... Cara, outro dia eu fui no banco aqui, depositar um dinheiro, estava no caixa eletrônico, chegou uma vozinha, cara. Mas pensa numa vozinha assim dos seus 65 anos, totalmente sem noção. Chegou para mim que estava no caixa perguntando se eu podia ajudar ela. Eu falei, olha, melhor a senhora chamar alguém do banco para ajudar a senhora. Cara, ela passou a senha do banco, mas era para o funcionário do Bradesco, né? Passou a senha do banco, passou por todos os dados. Se fosse eu ali, cara, eu tinha depenado a velha, cara. Juro pra você, cara, como é fácil pegar esse povo assim. Eu tenho dó, cara, sério, eu tenho dó desse pessoal assim. E aí eu fico preocupado com meu pai, falei, pai. Aí outro dia ligaram para ele lá falando que era eu pedindo dinheiro. Eu falei, pai, graças a Deus eu não estou precisando de dinheiro, mas se estiver sobrando e quiser mandar, pode mandar também. E não inventa de depositar na conta de outro. Se eu estou precisando de dinheiro, você tem que depositar na minha conta. Se você errar depositar na minha conta, show de bola, estamos tranquilo. Deu, velho. Aí o pai falou, não, eu estou precisando de dinheiro, só 100 mil, pode mandar 100 mil. Eu falei, só 100 mil tá bom, 100 mil te mando. Mas tem que tomar cuidado, galera, é sério. E agora com essa inteligência artificial, os caras estão simulando até a voz, cara. Até a voz. Fácil, eles só fazem um vídeo com a tua voz, com o teu rosto. É impressionante, cara. Nesses até eu cairia. Sério, não, é sério não, cara. Inteligência artificial é uma desgraça, né? Mas vamos lá. O baço, gente, é localizado no hipocôndrio esquerdo, entre a nona e a 11ª costela, irrigado pela artéria esplênica. Vocês lembram quando a gente falou da vascularização? A artéria esplênica é ramo de quem? Do tronco celíaco. Então você tem o tronco celíaco, a hepática, esplênica e gástrica esquerda. Tá? Na histologia ela tem duas polpas, que é a polpa branca e a polpa vermelha. Na polpa branca você vai ter os linfócitos ao redor das arteríolas e a vermelha que é responsável pela destruição das hemácias velhas.
Então ele vai tentar, é como se fosse uma peneira, várias peneiras, ele vai tentando passar, já está mais velho, está mais enrijecido, não tem tanta flexibilidade, e ela vai ficar ali no baço, né, e vai ser destruída. E o ferro, sim. Tudo reaproveitado. Tudo que é, quando uma hemácia morre ali no baço, tudo é reaproveitado. Tá? Funções, principalmente imunológica, ela vai filtrar antígenos no sangue, hematológica vai remover células envelhecidas e é um reservatório de plaquetas. Então, por exemplo, paciente que faz esplenectomia, que eu tinha falado hoje para vocês já, ele vai ter um maior risco de infecções por germes encapsulados. Streptococcus pneumoniae, influenza e meningococo. Então você tem que fazer meningo, pneumo e influenza. Tá? Trauma esplênico ele pode causar uma hemorragia interna grave, tem que tomar cuidado. Traumas abdominais, nós tivemos um caso bem interessante esse tempo atrás, ele era até enfermeiro, é enfermeiro da ortopedia lá no regional, o cara sofreu um acidente de moto. Profissionais da área da saúde são os piores pacientes que tem, são os piores, enfermeiro, técnico, médico, então é uma desgraça atender esse tipo de gente, tá? E aí eu me coloco no meio, porque ele sofreu um acidente de moto, o cara abriu a porta e ele socou na porta do cara e caiu. Aí ele foi para o pronto-socorro, a ambulância foi lá, pegou ele 3 horas da tarde. Pegou ele, examinaram ele. Aí ele, tá, o senhor está bem? Não, estou bem, só estou com uma dorzinha aqui na barriga, mas está tudo bem, não sei o que. Pegou e foi embora. Ele mesmo foi embora. Foi embora para casa. 9 horas da noite ele voltou com uma piora da dor. Piorando, já estava taquicárdico, sudoreico. Aí a médica examinou ele e pediu uma tomografia de abdômen. A tomografia de abdômen na época não estava sendo feita no regional, estava sendo feita lá no Cooperar. Aí até levar ele, voltar, ambulância, não sei o que, o laudo ficou pronto 3 horas da manhã. E ninguém viu o laudo da tomografia. Ele ficou lá até outro dia de manhã. No outro dia de manhã, um colega, eu estava de plantão, estava numa cirurgia de urgência, num baleado. Aí o outro colega passou e falou, Eduardo, depois você vai lá na sala amarela que aquele cara lá tá ruim, aquele cara tem alguma coisa, provavelmente rompeu alguma coisa. Aí cheguei, era umas 9 horas da manhã, porque das 7 até as 9 fiquei operando outro paciente, cheguei lá 9 horas da manhã, fui olhar a tomografia e passo um pito. Na hora que a gente abriu a barriga do cara, era uma piscina de sangue. Aí tira o baço, planteia, sangue, soro, trocou a boletinha do cara, de tanto sangue que ele perdeu. Aí ele já começa com discrasia sanguínea, porque quando você perde o sangue, você não está perdendo só hemoglobina, você perde hemoglobina, você perde todo o sistema de coagulação, você perde plaqueta, e aí vai naquela aí, botando ele na sala, na UTI, aí na UTI me ligam uma tarde, fala, doutor, o paciente está sangrando. Aí eu fui lá, examinei, palpei a barriga dele, pelo dreno já saindo bastante sangue, falei, vamos no centro cirúrgico de novo, abri a barriga dele de novo, lavando tudo de novo, vendo se tinha algum sangramento, nada, nenhum sangramento ativo, aí plasma, sangue, plaqueta, e vai, e ele saiu. Saiu porque não era o dia dele, mas quase morreu. O cara bateu na trave. Tá? Então o baço é um órgão que você tem que tomar muito cuidado com o baço. Tá? E ele é extremamente importante. Outro órgão linfóide que a gente tem que é extremamente importante, tá? São as tonsilas andarianas. Tá? O que são as tonsilas, né? Nessa região cervical aqui, a gente vai formar um anel que é chamado anel linfático de Waldeyer, tá? Que envolve a adenoide, tá? As amígdalas palatinas e as linguais, tá? Que formam o anel linfático de Waldeyer. Histologicamente, é um epitélio linfático venoso não queratinizado, né? O epitélio respiratório na região faríngea, e a principal função dele é a defesa contra germes inalados ou ingeridos. Então, tudo que você respirar ou engolir que for patógeno, o teu organismo vai reagir de alguma forma ali, tentando barrar aquele micro-organismo ali. Tá? Os aspectos clínicos, né? Tonsilite, que é a amidalite, por exemplo, né? Pode requerer a retirada das amígdalas, você pode fazer obstrução adenoide, quando você pode fazer uma hipertrofia, se você fica fazendo processos inflamatórios infecciosos de repetição, uma infecção em cima da outra, você vai causar uma hipertrofia das tonsilas, das adenoides. E aí o paciente pode ter o que a gente chama de obstrução nasal e uma apneia do sono infantil. E aí às vezes é necessário um procedimento cirúrgico. Mas é só, E aí, ela acha que, tipo assim, como se a traqueia dela é cirurgia
hipertrofia, não que tenha estreitado. Estreitamento é muito raro você ter um estreitamento dessa região. Você teria que ter alguma coisa irritativa que causasse uma lesão que evoluísse com uma estenose. Existem patologias? Existe. É que nessa, assim, eu também gosto de falar muito, mas nessa época agora que a gente está vivendo, eu particularmente nunca mais vi, mas na minha época, que antigamente era muito comum. Por exemplo, a menina brigava com o namorado e tomava soda cáustica para tentar se matar. Vão me matar, e dá-lhe a soda cáustica para dentro. Juro para você, extremamente comum. E aí a paciente evoluía com um baita de uma estenose em todo o esôfago, faringe, é uma desgraça. É um negócio que não mata. Não mata, não vai matar o paciente, só que vai deixar um monte de sequela para o paciente para o resto da vida. Quantos anos ela tem? Não vai dar só na cáustica para velho, pelo amor de Deus. É para testar só. Não, pelo amor de Deus, faz isso não. Melhor que entrar no possível. No nosso intestino, gente, a gente vai ter as placas de Peyer, principalmente na região de ilho terminal, tá? Onde a gente vai ter os agregados linfóides do intestino delgado, principalmente em ilho, e a principal função aqui é captar antígenos na luz intestinal. Como que o nosso organismo reage dessa forma aqui, ó? O nosso organismo, ele detecta um processo inflamatório e muitas vezes ele desencadeia uma resposta inflamatória liberando mais água para dentro do intestino, para empurrar esse patógeno para fora. E ele vai empurrar de duas formas: náusea e vômito e diarreia. Então, quando a gente come alguma coisa que não esteja ou contaminado ou inadequado, o teu organismo, o primeiro processo que ele vai tentar é botar isso aí para fora. E para fora sai de duas formas, ou por cima ou por baixo. É náusea, vômito ou diarreia. Então, queira ou não, a diarreia é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Aí você vai no médico, chega lá e fala: doutor, estou com muita diarreia, isso aqui. Aí vai ao médico e dá um monte de diarreia. Corta a sua defesa. Mas porra, tá? Náusea e vômito a gente corta pelo risco de broncoaspiração. Porque se o paciente não botar tudo para fora, parte disso aí pode ir para a via aérea e causar uma pneumonia broncoaspirativa. Então, náusea e vômito a gente corta, mas diarreia, deixa limpar o intestino. Aí você vai mandando água para dentro. Água de coco, Gatorade. Só que aí você tem que dar um antiemético, porque se o paciente tiver muita dele, não vai conseguir ingerir. Tem água, aí ele vai desidratar. Tá? Então a função: captar os antígenos da luz intestinal, ativação dos linfócitos B e T, produção local de IgA, que é um anticorpo, né? Imunoglobulina A. E existem algumas patologias inflamatórias intestinais, e a principal delas é a doença de Crohn. Tá? Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal autoimune. A gente não sabe por que cargas d'água, mas as nossas próprias células começam a atacar nosso intestino. No nosso intestino, a gente tem basicamente duas principais patologias autoimunes, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Retocolite ulcerativa vai acometer o reto. Crohn pode acometer da boca até ao ânus, qualquer parte do nosso intestino: boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, intestino delgado, toda a parte do colo, e geralmente ele faz lesões salteadas. Pegou o esôfago, e depois pegou o intestino delgado, depois pegou um pedacinho do intestino grosso, e assim vai, ele faz lesões salteadas. É uma das piores patologias que tem. Não tem cura, tem controle, né? É uma doença autoimune. Tá? Outra coisa, infecções por salmonela também podem afetar essas placas de Peyer e deixar o nosso organismo mais identificado. Tá? E aí a gente tem três elementos: o malte, o gout e o gout. O malte é a mucosa, né? É uma linfonodo, o tecido linfóide associado à mucosa, tá? No trato gastrointestinal e no trato respiratório, que a gente tem essas principais células aqui. É a primeira linha de defesa superficial da nossa mucosa, tá? E é uma resposta local sem necessidade de linfonodos centrais. É a primeira barreira que o nosso organismo desenvolveu para identificar e acionar toda a cascata de imunidade do nosso organismo. São essas três aí, só para conhecimento de vocês. Tá? Então a rede linfática vai se dividir principalmente em superficial e profunda. Superficial, ela fica abaixo da pele, né, e acima da face superficial, e a profunda acompanha os vasos profundos, artérias, veias. Tá? Ambas vão convergir para os linfonodos regionais profundos e drenam para os troncos linfáticos. Tá? Na região da cabeça e pescoço, agora a gente vai começar a falar especificamente das cadeias. Por exemplo, na cabeça e pescoço é onde a gente tem
a maior quantidade de linfonodos é na região de cabeça e pescoço, porque é onde a gente tem a maior quantidade de porta de entrada. Então você vai ter aqui o submentoniano, submandibular, baixo da mandíbula, pré-auricular, retroauricular, então na frente da orelha, atrás da orelha, occipitais, aqui atrás, cervicais superficiais, na região cervical, tá? E aqui ainda está faltando cervical anterior e cervical posterior, tá? Você pode ter fúrcula e supraclavicular, tá? Linfadenopatias nessa região são comuns, principalmente infecções de orofaringe, tá? Garganta, né? Escoriações de couro cabeludo, tumor de cabeça e pescoço, você pode ter linfonodo em todas essas cadeias aqui, tá? Membro superior e tórax anterior, então você vai ter o axilar, então vai ter o grupamento anterior, né? Que drena a mama e parede torácica anterior, grupo posterior que vai drenar o dorso, grupo lateral que vai drenar o membro superior e grupo central que recebe todos os órgãos anteriores. Você pode ter os supratroncleares ou epitronclear, tá? Que é a parte medial do braço, acima do cotovelo. Você tem um linfonodo aqui, você pode ter uma cadeia linfonodal, você pode ter até linfonodo palpável nessa região. E a avaliação é obrigatória, né? Em pacientes com melanoma, câncer de mama, infecções, erisipela, tá? Quando você fala de linfonodo, sempre vem a palavra câncer, né? Mas tem diversas outras patologias infecciosas que podem causar tudo isso aí. Celulite, erisipela, infecção, uma infinidade, tá? Até mesmo uma fratura, às vezes, pode desencadear uma reação inflamatória e causar uma linfonodomegalia no paciente, tá? No membro inferior, gente, região glútea, você vai ter os inguinais superficiais, tá? Vai drenar a região glútea, perineal, genital externo, parte inferior da parede abdominal. E o grupo vertical, que vai drenar o membro inferior, Vila Safena Magna. Então, linfonodomegalia, geralmente por IST, né? Vocês sabem o que é IST? Doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, herpes, HIV, né? Infecções dos membros inferiores, trauma, câncer de vulva, pênis, escroto, ânus, qualquer lesão nessa localização vai para a cadeia inguinal superficial, tá? O câncer de próstata também apresenta isso. Câncer de próstata. Próstata drena para dentro da pelve, tá? Próstata drena para dentro da pelve. Você vai ter os cervicais profundos que vêm ao longo da veia jugular interna. Então você vai ter o grupo superior, médio e inferior, nível 2, 3 e 4. Nível 2, tonsila, faringe e palato. Nível 3, laringe e tireoide. Nível 4, esôfago cervical e tireoide. Então é aquilo que eu falei para vocês. Tem o desenho, eu coloquei aqui, é só a título de curiosidade. Isso aqui não vai ser cobrado de vocês. O dia que vocês forem fazer ou oncologia clínica ou uma cirurgia oncológica, aí talvez vocês se aprofundem mais nisso aí, tá? Mas isso aí é só a título de conhecimento. Você vai ter os torácicos profundos, paratraqueais, brôncicos e traqueobrôncicos, subcarinal, lembra da carina? Traqueia, bifurcação, região da carina, subcarinal, embaixo da carina você tem um bloco linfonodal, hilares, onde você tem um hilo na entrada dos pulmões ali, onde vai ter a entrada da artéria, veia, você tem bastante região linfonodal naquela região ali também. São cruciais para o estadiamento do câncer, principalmente câncer de pulmão, linfoma de Hodgkin, tá? Abdominais e pélvicos, você vai ter os mesentéricos, que pegam o intestino delgado e o colo, os paraórticos, né, que vão para as regiões lumbares, que pegam a tumor de testículo, ovário, rim. Lembra de um paciente que eu falei para vocês que a gente abriu a aorta desse paciente, dissecando? Era um paciente que tinha um câncer de testículo. A gente fez a ortectomia desse paciente. A ortectomia é a retirada do testículo. Para o câncer de testículo você faz via inguinal, não via escrotal, você faz via inguinal. E esse paciente evoluiu depois com um bloco linfonodal bem em cima da aorta, era paraórtico e abraçou a aorta do paciente. E a gente foi dissecar e nem gosto de lembrar daquele dia, mas foi emocionante, graças a Deus no final deu tudo certo. Você tem os ilíacos externos, internos e comuns, onde vai drenar bexiga, próstata, útero, vagina. Você vai ter os sacrais, que vai pegar o reto inferior. Também são utilizados no estadiamento dos tumores pélvicos, retroperitoneais, linfadenectomia pélvica, né, na oncologia ginecológica, tumores de colo de útero, por exemplo, tá?
Mas você pode ter, por exemplo, também vulvovaginites, infecções que podem causar essas linfonodomegalias. Às vezes o paciente está com... Então, toda vez que você pega uma linfonodomegalia nessa região aqui, a primeira coisa que você tem que perguntar é: o paciente está com algum corrimento, tem alguma secreção, tem alguma infecção vaginal, tem alguma infecção no útero, tem alguma infecção na bexiga, porque todas elas podem causar uma linfonodomegalia nessa região. Tá? Aplicação clínica: vocês vão aprender na semiologia a fazer palpação dos linfonodos. Então, apenas os linfonodos superficiais eles são acessíveis ao exame físico. Os profundos, por exemplo, abdominal, torácico, você não consegue palpar. O que você consegue palpar são os da cabeça e pescoço, pré-auricular, retroauricular, submandibular, submentoriano, cervical anterior, cervical posterior, occipital, fúrgula, supraclavicular, axilares, inguinais e poplíteos. São os que vocês vão aprender na semiologia a fazer o exame físico do paciente, exatamente. Tá? Então, neles, o que vocês têm que identificar são as características. Qual que é a consistência? Endurecida, é aderida, o crescimento é progressivo, a ausência de dor, se é um duro, fixo, ele tem mais característica de ser infiltrativo, ele está agarrado ali. Isso é neoplásico. Se está quente, doloroso, você tocou no linfonodo do paciente, ai doutor, está doendo, é inflamatório, a chance de ser inflamatório é maior. E na cirurgia oncológica a gente precisa ter esse conhecimento anatômico, principalmente quando a gente vai fazer esvaziamento. O esvaziamento cervical, cara, ele é lindo, porque é anatomia pura e escarrada. Geralmente, quando a gente faz uma linfadenectomia cervical, você faz uma cirurgia incolar, você faz uma cicatrizada de fora a fora, rebate isso aqui e esvazia todos os linfonodos da região cervical, nível 1, 2 e 3. Você disseca a carótida, disseca a jugular, disseca o esternocleidomastoide, disseca o nervo laringeu recorrente, disseca a tireoide e você vai dissecando. É uma cirurgia linda, cara, de ser realizada. É bonito, tá? E aí você vai atrás das metástases, que ocorrem preferencialmente, né, seguindo o trajeto linfático primário. Então, gente, é isso aqui, exatamente isso aqui. O linfático é isso aqui. O vaso veio passando aqui, deixou as substâncias vão passando entre as células e a drenagem linfática vai ser responsável por drenar esse líquido pelo sistema linfático. Tá? Eu coloquei isso aí só para a gente detalhar. E dos capilares mais fininhos, né, lá na ponta, é exatamente isso aqui, ó. Então a artéria chega e aí você vai ter um emaranhado ali, ó, de sistema arterial já transferido para o sistema venoso, e o que fica no meio do caminho, o sistema linfático já leva embora. Tá? E isso vocês têm que imaginar que é nos lugares mais finos que a gente vai ter no nosso corpo, né? Nas nossas extremidades, sistema nervoso central, não, onde tiver você vai ter um. Tá? É exatamente isso aqui, ó, e é unidirecional. Tá? As tonsilas, né, eu coloquei só para vocês visualizarem. Então, você tem a tonsila faríngea, palatina e lingual, que vai formar aquele de Waldeyer, tá? O trigo de Waldeyer. As válvulazinhas, né, eu coloquei essa imagem aqui mais para vocês verem. Então, ele é fluxo unidirecional, e quando você tem, por exemplo, a contração da musculatura, ele vai ter o estreitamento do vaso que vai jogar isso aqui para frente. E é assim que funciona, tanto no sistema venoso quanto no sistema linfático. O sistema linfático ele também é recoberto por músculos, tipo por artéria? Ou como é que Não. faz essa volta? Não, é a nossa musculatura, exatamente, é a contração da nossa musculatura. Ele não tem um muscular próprio. Não tem muscular, o que vai ter muscular é a artéria. A artéria tem uma camada muscular. Veia e linfático, o que controla é o sistema valvular. Então você vai contraindo, você vai caminhando, a tua musculatura vai contraindo e vai empurrando o extremo para cima. Tá? Só reforçando aqui, então você tem aqui, ó, pode passar, não tem problema não. Você vai ver aqui, ó, toda essa região é drenada pelo ducto torácico direito e o restante pelo ducto linfático, pelo ducto torácico e pelo ducto linfático direito. Tá? Só isso aqui. A região da cabeça, ela é Dividida também. divertida só pelo cima. Tá? Aqui, ó, uma cisterna do pico, bem na região abdominal. Tá? Aí o ducto torácico drenando para a veia
subclávia esquerda. Cabeça, membro superior e essa parte aqui, subclávia direita. Essa imagem aqui ela é importantíssima, tá? Só para vocês terem uma noção da nossa drenagem linfática do nosso organismo. Professor, quando tem uma apendicite, vai ter uma Quando você tem uma apendicite, é uma inflamação. Apêndice, todo o sufixo ite significa inflamação. Amidalite, apendicite. Né? Aí eu falo assim, vai ter um aumento dos linfonodos Inguinais não, mesentéricos. Para drenar para os vasos mesentéricos. Inguinais não. Só que ele incha internamente, né? A gente não Para tem dentro da cavidade abdominal. Só que esse você não precisa fazer a retirada, porque ele está reacionando ao processo inflamatório. A hora que você tira o processo inflamatório, esses linfonodos vão evoluir. Exatamente a mesma coisa no quadro. Exatamente. No caso do câncer, quando ele está contaminado pelo tumor, quando você acha que ele está contaminado pelo tumor, aí você faz a linfonodomia, aí você faz a linfadenectomia, você tem que fazer a retirada, porque mesmo os linfonodos, mesmo os linfócitos, macrófagos, eles não vão conseguir matar esse tumor. Na maioria das vezes eles conseguem bloquear, tá? Ele consegue bloquear por um tempo. A hora que ele começa a crescer, e mandar célula, uma hora que ele não consegue, aí ele vai para outra cadeia. Vai para outra cadeia linfonodal, outra cadeia linfonodal, e vai comprometendo as cadeias linfonodais. Entendeu? Gente, alguma dúvida sobre sistema circulatório e sistema linfático? Agora é hora de perguntar, porque daqui para frente é só a prova. Vocês trouxeram 1 milhão de notas de R$2? Não, então. A gente combinou de assaltar o banco à noite no hospital de Beltrão. Como é que é? A gente combinou de assaltar o banco à noite no hospital de Beltrão. Não, falando sério, vocês têm alguma dúvida sobre algum questionamento, alguma dúvida? Professor, Estão preparados? posso fazer uma dúvida sobre a prova? Pode. Quais são os seus principais pontos que você indica? Assim? Cara, o que eu vou cobrar mais é conhecimento anatômico mesmo. A Nada matéria que para mim, a matéria de vocês é anatomia. Nada de patologia? Não, vai ter uma historiazinha. Ah, paciente, não sei o quê. Música, Mas o que eu quero é o conhecimento anatômico de vocês. Vocês têm um conhecimento Igual anatômico. na prova. Hã? Igual na primeira prova. Igual essas questões que a gente fez. Exatamente, é. Basicamente isso aí. Como? Sim, com certeza. É isso aí que eu quero que vocês tenham conhecimento. Tá? É isso aí que eu quero que vocês tenham conhecimento. Porque a matéria de vocês é anatomia. Vocês vão ter a matéria de patologia. A gente fala sobre patologias para mostrar para vocês a importância do conhecimento anatômico. Se vocês tiverem conhecimento anatômico, vocês vão ter conhecimento sobre a patologia. Já para ir tentando relacionar. Porque assim, na medicina, a gente aprende tudo separado. Vocês vão aprender anatomia, vocês vão aprender fisiologia, vocês vão aprender patologia, vocês vão aprender semiologia. Chegando lá na frente, vocês têm que juntar todo esse conhecimento para aplicar em cima do paciente. Entendeu? No internato, por exemplo, eu particularmente considero que vocês, no internato, a partir do 5º ano, vocês já têm todo o conhecimento da medicina. 5º e 6º ano é para a gente aplicar. O que eu tenho que fazer na cabeça de vocês é vocês juntarem as peças. Porque vocês chegam com um quebra-cabeça desmontado, mas vocês chegam com todas as peças. Se chegar lá sem peça, aí eu não tenho como juntar. Aí a gente não tem como montar o quebra-cabeça. É literalmente isso. Tá? Então o conhecimento que vocês têm que adquirir ao longo dos 4 anos é tudo. Anatomia, fisiologia, para a gente chegar lá na frente, e aí eu falar, cara, você lembra da anatomia, anatomia assim, professor, é mesmo, não sei o quê. Aí você começa a juntar as peças. Aí você começa a associar a patologia com a fisiologia com a anatomia. Pô, não, mas se eu fizer assim, essa não sei o que, para esse exame que a gente chega esse diagnóstico. E é essa a função. Lá no 5º e 6º ano, é juntar as peças. Aqui a gente está adquirindo as peças. E quanto mais vocês adquirirem, mais sucesso vocês vão ter lá na frente. Mais fácil vai ser lá na frente.
Porque lá na frente não vai ser só uma matéria, vai ser a junção de tudo. É muita coisa. É muita coisa. Se alguém chegou e falou para vocês que a medicina é fácil, eu mentiu para vocês. Não é fácil. Desde o primeiro dia a gente já percebeu. Não é fácil. Tá? E aí fala, ah, não, medicina, não sei o quê. Bom, então tá aí. É Aí tranquilo. vai ver onde é que você vai parar. Vai na fé. Vai, segue seu caminho aí e vai ver onde você vai parar. Beleza, galera? Deixa com café lá. Sucesso para vocês, espero que vocês tenham uma boa prova. As minhas questões vão ser bem tranquilas, assim, eu quero que vocês tenham conhecimento anatômico, é isso aí. Tá? Calma, raciocinem, não errem questões de bobeira. Eu vejo que muitos de vocês erram questões assim de bobeira, cara. Falando, bom, essa é outra questão aí. Hã? Entendi. Eu corrigi a minha parte, né, das questões que eu fiz. Eu corrigi, cada um corrige uma parte. Eu fui o primeiro que corrigi. Beleza, galera? Então, ó, livro, vamos papirar. Tá? E esse é um conselho que eu dou. Sei que o conselho que vocês não se dá, né, se vendia, mas assim, vocês estão na fase de consolidação do conhecimento. Quanto mais vocês lerem, mais informações vocês vão construir essa base sólida. Então, o texto, o livro de vocês é um texto. Vocês têm que pegar o livro, você está pondo na cadeira do